Então vamos lá. Hoje a gente vai falar, um pouquinho Aparecida também colocou aqui 10 de 10. Seja muito bem-vinda, Aparecida. Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sentidos psíquicos e a relação com o eu superior e o que difere da mediunidade. Mediunidade é um jargão, né? Um conceito, na verdade, que ele é muito utilizado nesse meio espiritual. E ele é muito mal interpretado nesse meio espiritual também, porque há uma confusão com os sentidos psíquicos. Então, de bate-pronto, eu já gostaria de ressignificar essa relação que tem sentidos psíquicos. Psíquicos é diferente de mediunidade. É diferente. Por que que é diferente de mediunidade? Oi, Mércia, seja muitíssimo bem-vinda. Oi, Janesca, boa noite, tudo bem? Tudo certinho? Então, por que sentidos psíquicos é diferente de mediunidade? Porque os sentidos psíquicos é algo que é inerente do corpo humano. Enquanto a mediunidade é uma prática, ou seja, o uso dos sentidos psíquicos. Ou seja, a mediunidade, ela é uma forma de utilizar os seus sentidos psíquicos. É como se o sentido psíquico fosse o quê e a mediunidade fosse um dos como usar, entendeu? Não sei se ficou muito claro. Oi, Leila, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Oi, Cida, boa noite. Coloca aqui para mim, pessoal, se vocês estão achando o áudio ok, de 0 a 10, quão ok está o áudio, por gentileza. Mas vamos lá, vamos evoluindo. Então, quais são os sentidos psíquicos que a gente tem normalmente no nosso corpo, tá? A gente tem o sentido psíquico da clarividência. A gente tem o sentido psíquico da clareaudiência. A gente tem o profético. A gente tem o empático. Esses aqui são os mais populares. Existem outros sentidos psíquicos. Existem por exemplo, da incorporação, que a gente não fala muito no método eu superior, porque esse sentido da incorporação, ele está muito atrelado com a questão de segurança física. Segurança. Sabe quando você pede para a fonte criadora, no momento em que o carro tá, sei lá, perdendo o controle, você fala, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí você, tipo, vira o Ayrton Senna e arruma e não sabe como você fez? Então, é segurança física, tá? Algumas pessoas utilizam esse sentido psíquico aqui para fazer o uso do próprio corpo para passar mensagem, mas não precisa. Você consegue ouvir a mensagem de um espírito e passar a mensagem desse espírito sem emprestar seu corpo para ele. A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente vai falando aqui de mediunidade, tá? Agora a gente está explicando sentidos psíquicos, mas a gente vai chegar lá. A gente vai falar um pouquinho sobre mediunidade também. Então, incorporação e tem o de cura física, que geralmente fica nas mãos também. Mas esses aqui são os que a gente fala menos. Por que a gente fala menos? Porque eles fazem parte do processo natural do corpo humano, mas não necessariamente eles são aqueles que são utilizados, não necessariamente são aqueles utilizados para fazer contato com o próprio eu superior, tá bom? A Mércia mandou um ok. A Cida aqui também mandou um ok. Significa que o som tá bom. Obrigada, pessoal. Então, o que é esse sentido psíquico aqui da clarividência? O sentido da clarividência, ele é o sentido da visualização. Significa que ele serve para ver espíritos? Não necessariamente também. Esse sentido
A mediunidade, ela utiliza esse mesmo sentido da clarividência para fazer contato com os espíritos. Só que é uma das formas de utilizar esses sentidos. Que contato com espíritos. Só que é um dos usos disponíveis para o nosso próprio sentido psíquico. Não quer dizer que, se eu nasci, por exemplo, com clarividência, não quer dizer que eu preciso utilizar ele para fazer contato com os espíritos. O que significa mediunidade? Significa mediar uma comunicação. Ou seja, o médium, ele faz meio de caminho. Não sei se vocês conhecem no campo do direito, mas no campo do direito tem uma profissão, uma função, que são os mediadores. Os mediadores, eles fazem, eles começam a fazer essa mediação de conflitos. Antes de você ir para a primeira instância. Você fica, tipo assim, antes de realmente ir para o processo de processar alguém, tem o mediador, que vai tentar fazer essa mediação entre as partes. Vai tentar chegar num consenso. Ele precisa ser um bom negociador. Na mediunidade é exatamente a mesma coisa. Para você ser um bom médium, você precisa ser um bom negociador. Você precisa ser uma pessoa empática, só que também uma pessoa negociadora, que sabe mediar conflitos. Por que é importante? Muitas vezes as pessoas acreditam que precisam convencer os espíritos a fazerem tal coisas. Ou seja, tem essa questão de respeito ao livre-arbítrio com o espírito, o que é excelente, muito bom. Só que tem essa questão de, tipo assim, ele tá obsediando tal pessoa, esse espírito aqui. Ele tá obsediando, então eu preciso negociar entre as partes para que elas parem de brigar entre elas, sabe? Ou eu preciso convencer ele de alguma forma. Então, o médium, nesse caso, ele atua muito nessa função, de fazer meio de campo, de fazer essa mediação. É uma das formas de utilizar os seus próprios sentidos psíquicos, porque você pode ter clarividência, clareaudiência ou mesmo o sentido da incorporação, para você conseguir dar essa abertura para que aquele espírito que não tem mais um corpo físico consiga se comunicar de alguma forma. Às vezes, no sistema de crenças de uma pessoa, eu vou desenhar aqui uma ceninha só para vocês entenderem o contexto. Vamos supor que chega uma pessoa e essa pessoa está com um encosto. E essa pessoa chega aqui no médium e pede ajuda. Essa aqui é a pessoa 1, esse é o encosto e esse é o médium, tá? Pessoa 3. Às vezes, essa pessoa 1, para conseguir acreditar no que o médium está falando, precisa visualizar, ou seja, precisa desse movimento de incorporação. Por quê? Porque senão ele não acredita. E se ele não acredita, ele atrapalha o processo de criação na realidade. Então, o que esse médium pode fazer? Ele pode dar a passagem para esse segundo, para que esse segundo aqui consiga falar com esse primeiro. Ou seja, por que isso aqui é necessário nesse caso específico, tá? Somente porque a pessoa 1, ela não acredita que a pessoa 3 realmente está vendo alguma coisa, está sentindo alguma coisa. Então, essa pessoa 3 tem a opção, a escolha de dar a passagem no sentido de incorporação para essa pessoa, para esse espírito, essa pessoa 2, que não tem mais um corpo de carbono, ir lá e se expressar e conseguir falar. Como se entrasse nesse movimento de, cara, não vou negociar entre vocês, fala aí o que você quer. Negocia entre vocês. Só que esse movimento, ele é um movimento que não é tão interessante assim. Por que ele não é tão interessante? Porque uma vez que você está literalmente emprestando o seu veículo físico, o seu corpo, para essa pessoa aqui, ó, essa pessoa conseguir se expressar, há uma grande chance dessa pessoa aqui mentir, dessa pessoa aqui, a segunda pessoa, já que ela tá nesse lugar aqui de obsessão, tá? Há uma grande chance dessa pessoa tentar manipular, há uma grande chance dessa pessoa tentar usar
a energia dessa terceira pessoa que está tentando fazer esse meio de campo entre os dois. E isso aqui, esse contexto inteiro, é um movimento de sacrifício. A pessoa 3 está sacrificando a própria energia para tentar ajudar de alguma forma essa pessoa 1 que está com essa dificuldade, esse problema. Tá? Então é um movimento realmente de sacrifício. Essa pessoa 3 não tem nada a ver com essa história, que é o médium nesse caso, tá? Ele não tem nada a ver com a história da pessoa 1 entre a 1 e a 2. Ou seja, esses dois aqui estão brigando entre eles, um encarnado, um desencarnado, eles estão lá arrumando briga entre eles. Só que essa pessoa aqui, a 1, vai nessa pessoa aqui, a 3, e fala, meu, me ajuda porque eu tô carregando um encosto comigo, sei lá, qualquer coisa parecida. E essa pessoa 3 aqui, na tentativa de ajudar, ela vai lá e empresta o corpo dela para a pessoa 2. Percebe como isso não é indicado ser feito? Por quê? O que realmente mantém essa pessoa aqui num lugar de autoproteção, de automestria? Ela não vai ceder o corpo físico. O que deveria ser feito para o bem maior, tá? Para o bem maior, para essa pessoa não estar nesse lugar de sacrifício. Ela deveria, num movimento de autoproteção, atuar até onde é positivo para o bem comum. O que é bem comum? Para todo mundo envolvido, inclusive a pessoa 3. Ou seja, se só é bom para o 1 e para o 2, que é a pessoa que tá, a pessoa encarnada e o obsessor, se só é bom para eles, não é para o bem comum. Não é para o bem de todos. O bem de todos, o bem comum, a reta ação, envolve inclusive você. Você é importante, você faz parte. Você tem valor na vida e você faz parte. Se é para o bem comum, para o bem de todos, é para o seu bem também. Então, para o bem comum de todos os envolvidos, o que o eu superior dessa pessoa aqui, dessa pessoa 3, o médium, faria?